Olá, 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 boa noite, boa noite. Deixe-me ver. Vocês me ouvem bem? Vamos aguardar aí a conexão com a Rafaela. Ela vai chegar já do canal dela também. Então, pessoal, vamos iniciando a nossa live. Agradecemos a presença de todos, de todas que estão aqui conosco. Que a Rafaela se juntar aqui a gente. Olha aí, acho que deu certo. Olá, boa Olá, boa noite. noite, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa Boa noite noite, a todos Rafaela. e a todas que estão aqui com a gente na live. Boa noite, gente. Nós estamos iniciando então a nossa primeira live aqui através do nosso projeto Lapidar. Meu nome é Pedro. E eu sou a Rafaela. E o nosso objetivo é criar um projeto, criar uma plataforma onde a gente possa conectar os nossos trabalhos. Nós dois somos psicólogos e temos o objetivo de, através desse trabalho, utilizar nossas diversas estratégias, nossa história, nossa experiência, para poder facilitar para vocês experiências de autoconhecimento, seja através de podcasts, seja através de vídeos como esse, através das nossas próprias publicações e através de outras iniciativas que serão surpresas, que virão depois, já estão planejadas para que nós possamos apresentar para vocês. Você quer falar um pouquinho mais, Rafaela, do nosso projeto Lapidar? Quero sim. O projeto Lapidar, ele está sendo desenvolvido com muito amor, com muito afeto, né? É um projeto que visa, de fato, tudo que você falou, né? Trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, e nós vamos trazer várias temáticas, né? Agora, nesse primeiro ciclo, a gente vai estar falando sobre relacionamento, mas nós vamos estender para várias temáticas, né? A gente vai sentindo e vai trazendo ao longo do percurso, do perfil, do que a gente for sentindo também, né? Que vai sendo necessário trabalhar. No entanto, a gente vai focar exatamente nisso, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento e o que é que está sendo requerido, né? No momento, o que as pessoas estiverem pedindo para a gente vai falar sobre autoestima, amor próprio, prosperidade, são muitas coisas, gente. Tudo que nos leve a esse movimento de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Estaremos aqui. Então continuem acompanhando nossos vídeos, acompanhando nossas publicações, né? Em breve nós vamos trazer cada vez mais novidades para vocês estarem com a gente, entrando cada vez mais nesse campo, trabalhando esse campo, né? Do autoconhecimento, da espiritualidade, da amorosidade, da prosperidade, de todas as coisas que vão nos levar a viver uma vida cada vez mais plena, realizada, uma expansão cada vez maior das nossas potencialidades, tá certo? Deixe-me ver o que mais. Uma coisa muito importante, como eu já coloquei na publicação de hoje, mas também para quem está chegando agora, quem nos acompanhar até o final, a gente pretende fazer um vídeo de mais ou menos aqui uns 30 a 40 minutos de apresentação. Quem estiver conosco no final, a gente vai fechar esse primeiro vídeo e nós vamos abrir uma outra transmissão ao vivo. Esse primeiro vídeo vai ficar gravado
E a segunda transmissão não vai ficar gravada, hein, gente? Então, quem estiver conosco nessa segunda transmissão vai participar de um exercício exclusivo, um exercício para trabalhar todo esse campo do relacionamento, um exercício prático, facilitado por nós, exclusivamente para quem estiver conosco até o final. Então, fiquem com a gente, continuem nos acompanhando. E nós podemos começar. Boa noite. Então, vamos lá, né? Para realizar essa live, o tema dela é autossabotagem nos relacionamentos, né? No entanto, no decorrer da semana, a gente colocou uma caixinha onde recebemos várias perguntas, né? Várias perguntas sobre o que é a autossabotagem, como essa autossabotagem acontece, o que é que faz, né, a gente não entrar de verdade dentro de uma relação e não viver essa plenitude na relação, relacionamento afetivo. Temos que tirar para responder essas perguntas, né? Pedro? Oi. Pronto, aqui estava falhando. Tá. Então hoje, nessa primeira live, a gente vai fazer esse movimento. Nós iremos responder algumas perguntas, né? Essas perguntas que chegaram para a gente através aí dos nossos seguidores e que irão nos nortear ao longo desse bate-papo. Exato. Você quer fazer a primeira pergunta? Ai, gente, olha, eu tô vendo aqui muita gente está seguindo, entrou aqui na live. Ô, pessoal, gratidão, viu? Gratidão mesmo aí pelo apoio, pela força. Ai, gente, tanta carinha legal. Olha aí, olha, Ângela, Wagner, ai, pessoal, Rossana, Kelly, eita, Lê, tanta gente, pessoal, ó. Se eu deixar de falar o nome de alguém, eu tô vendo aqui, porque a gente vai desenvolvendo aqui, né? Samuel, gratidão. Ai, gente, gente, todos só que gratidão, conosco, gratidão mesmo. Vamos iniciando. Então, Rafaela, o que é que Vamos lá. seria, deixa eu te perguntar, o que é que seria então essa autossabotagem, né, que é o tema central da nossa palestra de hoje. Será que tem a ver com crença? Será que tem a ver com o que essa questão da autossabotagem nos relacionamentos? Pedro, antes de começar a conversar sobre a autossabotagem, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre a sabotagem, né? Sim. E o que é a sabotagem? É tudo aquilo, né, que eu faço igual ao outro. A sabotagem é isso, né? É todo comportamento que eu realizo e que é prejudicial ao outro. E o que é essa autossabotagem? A autossabotagem é exatamente quando eu uso esse comportamento para me prejudicar, né? Eu uso contra mim. Então, quando você me pergunta, tem a ver com crenças? Total, né? Ou crenças, tanto tem a ver com crença, e que muitas vezes essas crenças, elas são originadas na infância, né? Em situações que, vamos lá, quando eu vejo, a forma como eu vejo os meus pais ou os meus cuidadores se relacionando, se eu passei por alguma situação de abandono, de rejeição, de desamparo. Então, tudo isso me leva a colocar o pé no freio antes de entrar em uma relação. Mas também tem outra situação, né? Que é alguma situação traumática e que não necessariamente precisa ser na infância, né? Vamos lá. Passei por um relacionamento e esse relacionamento ele foi abusivo, né? Esse relacionamento me levou para um lugar de muita dor, de muito trauma. Então, assim, quando eu novamente vou me relacionar, eu uso muito dessa estratégia de autossabotagem, por quê? Porque me levou para esse lugar, né? Esse lugar de trauma. Sim, sim. Gente, alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa, Pedro?
Podemos passar? Não. Podemos passar para a próxima pergunta. É mais ou menos isso mesmo. Pessoal, essa live, esse bate-papo, né, eu estou respondendo por cima. No entanto, eu estou respondendo o que é a sabotagem, o que é a autossabotagem, que tem a ver com crenças. No entanto, se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu possa estar complementando aqui dentro da resposta, eu vou estar conversando com vocês e vou estar explicando. E aí, Pedro, foi interessante porque eu falando agora, né, nesse momento de perguntar para as pessoas, me veio aqui alguns comportamentos e algumas falas de autossabotagem nos relacionamentos. Por exemplo. Né, que eu vou estar. Por exemplo, eu não vou. Eu prefiro, deixa eu ver aqui, antes só do que mal acompanhada. Sim. Eu não. Sim, antes só do que mal acompanhada, porque. Hoje mesmo eu ouvi que relacionamento tá difícil, né? Então, assim, as pessoas criam, né, determinados padrões de pensamento que são culturalmente também estimulados, repetidos. Sim. Olha, vou falar aqui dentro do que entra, né? Se relacionamento fosse bom, todo mundo estava dentro de um relacionamento, homem, mulher, tem isso, né? Não dá para se relacionar, que não existe relacionamento bom, Sim, que inicia sendo muito bom, né? Inicia sendo muito bom, mas depois vai para um lugar de, né, só tá querendo me pegar, só tá querendo me conquistar. Então, o ciclo da autossabotagem, né, a autossabotagem, ele entra muito nesse lugar, né? E que tem a ver também, se a gente for falar um pouco mais, sobre a questão da autoestima, né? Sim. Peraí, como eu me vejo, né? Então tem isso, como eu me vejo, como eu me percebo, né? Como, inclusive, como eu faço para evitar nesse tipo de relação, né, afetiva, onde vai me levar para um lugar de ser vista, né? Sim. E se eu estiver pequena e o outro grande, aí fica um pouco complicado. Eu me saboto. Eu me saboto quando eu sou ciumenta, quando eu sou possessiva. Eu me saboto quando eu não quero ver as coisas como verdadeiramente elas são. Quando eu maximizo alguns comportamentos, né? Como, por exemplo, pessoal, quem já passou por isso, anota aí, né? Alguns de vocês, homens, mulheres, quem estiver aqui na live, já chegou a fazer listinha de comparação de relacionamentos anteriores com as pessoas que vocês estão conhecendo agora? Eu não vou me envolver com esse fulano porque o outro era tão isso, era tão aquilo. Começa a fazer comparações, né, para evitar entrar nesse relacionamento. Outra coisa, maximiza também o comportamento do outro, né? Entrou na relação, primeiro dia, tudo ok, segundo ok, estão se falando ali pelo WhatsApp, vamos pro presencial, né? Vamos se encontrar aí no presencial. E aí, quando vão para esse lugar do presencial, começa a identificar algumas características que ela acha ou ele acha que não é interessante, né? Poxa, é tão bonitinho, é tão legal, mas eu acho que... tá mastigando de boca aberta. Gente, nada a ver, né? Porque a gente tá falando de pessoas imperfeitas, né? Então, assim, o padrão que as pessoas... Pois é, mas o padrão que as pessoas buscam dentro desse nível de autossabotagem também é exatamente aquela idealização do príncipe encantado. E aí termina que vai para um lugar inatingível, né? Somos imperfeitos. Mas tudo isso são estratégias, viu?
recebemos também uma pergunta muito interessante, Rafaela, que foi a seguinte, né? Qual é a importância da gente amar a gente mesmo, né, antes de amar o outro? Porque muitas vezes a gente ama o outro antes de amar a si mesmo, né? Então, como é que a gente equilibra esse amor próprio e esse amor pelo outro? Sim, a gente vai para aquela crença, já que a gente está falando de crenças, né? A gente vai para aquela crença de não merecimento, né? Uhum. Eu normalmente, gente, e isso é fato, somos assim, somos acostumados a não sermos bem tratados, certo? Então, assim, quando desde a infância a gente muitas vezes vai para um lugar, mesmo que sem querer, de desamparo, de abandono, ou as figuras, né, ou as figuras que exercem autoridade, os pais, mães, cuidadores, né, não olham para a gente como a gente gostaria de ter sido olhado, né? A gente vai para esse lugar de sou pequena, não sou vista, né? Estou aqui, não sou vista. E aí, quando a gente vai para esse lugar, a gente cresce com essa sensação de inferioridade. O outro sempre é maior e eu sempre sou menor. E aí, nesse lugar, você tende a colocar a pessoa que você está se relacionando em um lugar que não pertence a ela, né? Em um lugar de poder, um lugar onde você faz tudo por aquela pessoa, em um lugar onde você se priva das suas necessidades para dar esse lugar a ela. Então, assim, quando a gente vai para essa crença de não merecimento, que também é uma baita de uma autossabotagem, né? Você vai para esse lugar de eu te amo, eu faço tudo por você, por favor, não me abandone, que eu não quero vivenciar o abandono que eu sofri lá atrás, dos meus pais, dos meus cuidadores, ou então dentro de um relacionamento anterior. Aí você coloca a pessoa em um lugar que não é dela, né? E aí quando ela vai para esse lugar, a relação entra em desequilíbrio também, né? Porque fica um grande e um pequeno. Sim. Você é o grande, eu sou o pequeno. Então, quando você entra nesse lugar, não equilibra, né? O que é um relacionamento? Para um relacionamento fluir bem, ele tem que ter esse equilíbrio entre o dar e o receber, né? Tem que ser recíproco. Se não for recíproco, não tem sentido, né? Muito isso. Gente, mais alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa relacionado a essa questão de eu amo mais o outro do que a mim mesma? Se tiver ok, se vocês tiverem, né, compreendido, assim, percebido direitinho, bota um joinha, alguma coisa, porque a gente já passa para outra pergunta. Pedro, acho que tá ok. Sim. Você tem mais alguma coisa também para complementar aí dentro disso? Nesse momento, não. Tá. Então vamos lá. Agora eu tenho umas perguntinhas para você também, viu? Vamos ver. Deixa eu fazer aqui. Espera aí. Medo de ser abandonada nas relações. E aí, como é que a gente fala sobre isso aqui na live, hein? Todos nós, ao longo da nossa história de vida, passamos por alguns traumas infantis que são traumas fundamentais, né? Então, um dos principais traumas seria esse, o medo do abandono, né? O segundo trauma, ele tem a ver com questões assim de humilhações, de violentações, né? Violências físicas, violências verbais, psicológicas, né? E o terceiro tipo de trauma tem a ver com uma sobreexcitação sensorial, determinadas experiências que sensorialmente são muito fortes
para que a pessoa possa, digamos assim, processá-la, né, na primeira infância. E isso vai gerar tipos de feridas, tipos de traumas infantis que tem muitas vezes a ver com esses sentimentos primários, sentimentos como abandono, sentimento de não ser visto, ouvido, reconhecido, sentimento de ser muitas vezes assim violentado ou de se aproveitarem de mim de alguma forma. E isso vai mudando conforme cada história de vida, conforme cada pessoa, né? Então, realmente, assim, essa questão do medo de ser abandonado, a gente tem que observar como isso se repete nas nossas relações, né? Como isso está presente, quais os sinais que nos levam para esse estado, digamos assim, de inconsciência, onde essas feridas, onde esses traumas infantis vêm à tona. E a gente precisa realmente participar de um processo de autoconhecimento. Pode ser iniciando por um processo de terapia, pode ser participando de um grupo de autoconhecimento, uma terapia com uma constelação familiar, mas a ideia é que a gente tem que olhar para as nossas dores, olhar para as nossas feridas e buscar o nosso autoconhecimento como uma forma realmente de curar essas nossas dificuldades emocionais infantis. Aquilo que a gente não olha, aquilo que a gente não tem esse carinho, essa atenção, essa busca de autoconhecimento, de olhar, se repete como padrões nas nossas relações, né? Então o outro, ele sempre serve como um espelho, ele acaba espelhando para mim, eu acabo projetando nele questões minhas, questões da minha constelação familiar, da minha família de origem, e se eu não abro esse espaço ao longo da minha vida para me trabalhar, muitas vezes os relacionamentos acabam virando palcos aí de inconsciências, cenários de conflitos e de traumas que vêm à tona, porque esse espaço da intimidade é o espaço onde realmente tudo vem, né? Toda a nossa verdade vem, todas as nossas dores vêm, todas as nossas questões vêm à tona. Então fica mais possível da gente olhar quando a gente está realmente cuidando das nossas questões, cuidando de nós mesmos. Por isso nós que somos psicólogos fazemos esse convite, para que vocês, além desse processo, né, de acompanhar nossas lives, acompanhar nossas postagens, acompanhar os podcasts que nós faremos aí em breve também sobre a temática de relacionamentos, também procurem terapia, procurem participar de grupos, e nós também pretendemos criar algumas iniciativas nesse sentido para apoiar as pessoas que estiverem sintonizadas com a nossa energia, para que elas possam se trabalhar nessa questão dessas temáticas de relacionamento e de outros ciclos que virão no futuro no nosso projeto Lapidar também. Pedro, e é interessante porque quando a gente fala desse lugar de trauma, de dores, né? Esse lugar de espelhamento dentro das relações, a gente também vale a pena falar, trazer aqui que esse movimento de autossabotagem, ele também é um ciclo, né? E ele não necessariamente segue uma ordem, mas ele passa por algumas etapas, né? E o básico é o medo, é a perda, é a raiva, é a culpa, né? Tristeza, vergonha, baixa autoestima, né? Como eu me percebo dentro dessa relação. E aí eu anotei até um exemplo aqui para tentar associar um pouquinho dessas etapas, né, desse medo, dessa perda, dessa culpa, dessa raiva, dentro de um exemplo, para ilustrar como normalmente costumamos fazer, né, quando a gente utiliza esse sabotador aí, né, contra nós. E aí eu trouxe um exemplo. O exemplo é o seguinte, vamos lá. Deus me livre, uma frase. Deus me livre eu me entregar por inteiro e depois levar um pé na bunda. Ou um pé no traseiro. Gente, desculpa, tu faz qualquer coisa, viu? Deus me livre eu entrar nessa relação. Eu vou para um lugar de medo, né? Deus me livre entrar aqui. Enquanto isso, já tenho vários contatinhos aqui assegurando, certo? Eu falo com um, falo com dois, falo com três. Por quê? Porque se não der certo com um, eu já tenho os outros aqui para confirmar, né? Não vou entrar nesse lugar, não vou acessar esse medo, não quero acessar esse medo. Então, vou manter esse lugar aqui de segurança, né? Quando eu vou para esse lugar da culpa, eu posso dizer a seguinte fala, né?
Ai, Deus me livre. Já que eu não vou nem entrar nesse relacionamento, eu acho melhor eu nem me entregar aqui, nem me iludir o rapaz, né? Não vou nem iludir ele, porque senão depois eu vou ficar me sentindo tão mal. Aí eu já entro nesse lugar de culpa, né? Meio que evitando entrar nessa relação, né? Depois vou para esse lugar de raiva, né? E essa raiva, ela vem muito quando você já está assim nos primeiros momentos da relação, ou quando você começa a enxergar esses defeitos maximizados, essas Sim, coisinhas que são sim. pequenas que você enxerga como grande, né? Uma E mais do que o que distorção são. aí. Uhum. Sim, e aí você faz de tudo para arranjar briga. Sim, Você briga por qualquer coisa, mas qual é o seu objetivo? sim. Sair, não entrar nesse lugar, né? Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente faz, não se dá conta, mas a gente está se sabotando sim. Sim, essa experiência, né, realmente coloca a gente em contato com várias dimensões de nós, né? Então é muitas vezes doloroso, é muitas vezes amedrontador, né? E a gente tem que realmente se disponibilizar, né? Estar disponível para entrar em contato com toda essa dimensão da gente mesmo, né? Então quando a gente está num processo de autoconhecimento, fica mais possível, fica mais fácil, né? Mas ao mesmo tempo é preciso perceber isso. Nós temos muitas defesas, muitos medos, muitos bloqueios, né? Muitas vezes a gente fica numa superficialidade e não permite um verdadeiro aprofundamento numa relação de crescimento, uma relação mais duradoura, mais aprofundada realmente, né? Porque às vezes isso também é um reflexo do modo como a gente está se relacionando com a gente. Aliás, isso daí é uma outra chave, né? É uma reflexão muito importante que a gente deixa para a live de hoje, que assim, os nossos relacionamentos, eles são reflexo do modo como a gente se relaciona com a gente mesmo. O outro, ele é sempre um espelho, então ele Sim. vai espelhar para mim o modo como eu estou me relacionando comigo. E esse lugar, Pedro, de relacionamento, né, de olhar para esse movimento de autoconhecimento, esse movimento que a gente está fazendo aqui através da live, né, com o pessoal e das várias lives que a gente vai fazer, é exatamente levar as pessoas para esse lugar de ok, de adulto, de responsabilidade, porque na maioria das vezes a gente está quando a gente está se sabotando, a gente está nessa imaturidade, nessa imaturidade da criança, né? Nessa Sim. dor da criança que é acessada. Uhum. Então, quando a gente vem para esse movimento de autorresponsabilidade, a gente vem para esse lugar de, ok, como é que eu posso fazer isso? Né? Primeiramente, eu olho para essa questão, reconheço que eu estou me auto-sabotando, né? Reconheço que eu estou usando de estratégias e ferramentas para não me entregar dentro de uma relação. Estou utilizando de estratégias para não me permitir ser feliz. Porque ser Definição. feliz também é Sim, perigoso, né? sim, Até quando eu vou ser feliz? sim. Então, assim, eu evito esse lugar também de felicidade, né? São muitas as crenças de não merecimento, né? De não Sim, se sim, sim, permitir, né? sim. Receber, né? Sim, Uhum. é. E aí, quando eu venho para esse lugar do adulto, primeiro eu olho para o que está acontecendo, né? Reconheço que eu estou usando de estratégias de autossabotagem. Depois, eu vou para um lugar de compreensão, de fato, de compreender o que é que está acontecendo comigo, com esse processo, por que eu estou usando essas estratégias, né? E aí, quando eu entro nesse lugar de compreensão, um terceiro movimento é quando começam a cair as fichas, né? E isso pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar um ano, mas o processo do autoconhecimento te leva para esse lugar, né? De olhar para você, reconhecer suas feridas, reconhecer suas dores e se trabalhar, né? Sim, Ser sim. responsável Pes- pelo seu processo. pes- Pessoal, a gente está vendo aí que mais algumas pessoas entraram aí na nossa live, né? Mais ou menos agora. A gente dá boa Bem-vindos! noite, saúda a todos e Bem-vindos! todas. Já E a já, gente quer saudade!
E a gente quer mais uma vez ressaltar que quem estiver conosco até o final vai participar de um exercício exclusivo que nós vamos fazer apenas com quem estiver nos acompanhando. Essa parte mais teórica da live vai ficar gravada, mas a parte do exercício não, é exclusiva para quem estiver aqui conosco, tá bom? Então continuem nos acompanhando, estejam conosco nessa parte, né? Nessa ativação, dessa cura do campo dos relacionamentos que nós vamos fazer juntos, tá bom? Chegamos aqui em mais ou menos 30 minutos de live, devemos fazer mais uns 10 minutos aí respondendo algumas perguntas que vocês deixaram antes. E ao final nós vamos fazer aí essa parte mais prática, vivencial com todo mundo. Então a gente vai desconectar e conectar de novo daqui a pouquinho, né? Vocês acompanhem a gente nesse movimento. A gente vai explicar de novo no finalzinho, tá bom? Pedro, tem outra pergunta. Diga, Rafael. Tem outra pergunta aqui para ti, que é assim: mudanças durante a relação. Fases como paixão, amadurecimento e etc, né? Fases do amor, parceria, comunicação. Exato. Todo relacionamento, na verdade, assim, tudo aquilo que é vivo passa por diversas fases, por diversas transformações, né? E o relacionamento, ele é vida também, né? Relacionar, amar, significa estar além e além da morte e além daquilo que é estagnado, daquilo que é parado, né? Daquilo que não tem sentido, né? A gente busca na relação viver o que tem sentido, viver a amorosidade, viver a vida, né? E aquilo que é vivo muda, aquilo que é vivo se transforma, né? E aí o que é que acontece? Existe sim um primeiro momento do relacionamento em que a gente tem aí um patrocínio, né, dos nossos hormônios, toda uma questão aí de um apaixonamento que acontece no primeiro momento da relação, né? Mas o que é importante é que ao longo das mudanças que a gente passa na vida, devido à correria, devido aos estresses, devido à vida e à experiência de cada um, no relacionamento vão se fortalecendo duas coisas que são fundamentais. A primeira delas é a própria parceria, né? O desejo de estar juntos, o desejo de fazer dar certo, a própria questão do planejamento, né? Qual é a função desse relacionamento, para onde vai, quais os objetivos desse relacionamento, né? Quais os nossos objetivos juntos. Mas também, assim, tem que ter uma parceria muito grande na questão do diálogo, dos dois serem capazes de estar num espaço de presença juntos, de estar num espaço de diálogo, de comunicação franca, aberta e também comunicação amorosa, né? Que muitas vezes as pessoas acham que comunicação franca é dizer o que quiser e o outro que quiser que aguente, porque eu sou assim mesmo e não vou mudar, né? E não é por aí. A gente pode sim buscar uma comunicação mais amorosa naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, né? E para as nossas relações darem certo, a gente precisa ter a medida certa, né? De amor, de equilíbrio, de cuidado. A gente precisa cuidar das nossas relações, assim como a gente cuida de uma planta ou de um animal de estimação, né? Imagina só você ter uma planta e você não regar, ou então imagina só você regar demais essa planta, né? As duas coisas vão dar problema, né? E é preciso que tenha a irrigação no equilíbrio certo, na medida certa, para que essa planta possa ter força e possa crescer, né? Então, durante as fases do amor e do relacionamento, é importante ter essa parceria, é importante ter esse diálogo, é muito importante, eu sempre falo nas minhas sessões, Rafaela, a gente estava conversando isso outro dia, sobre a importância do fazer acordos, né? E esses acordos, eles podem ir Eu estava lembrando disso. mudando durante essas etapas, né? Tanto no sentido de esses acordos estarem alinhados com a etapa de vida de cada um, como também de estarem alinhados com o que desejamos para a relação, né? Então, por exemplo, né, na modernidade, a gente tem visto, por exemplo, eu já atendi, tive a experiência de atender diversas formas, diversos modelos de casal, né? Pessoas que se relacionam à distância, pessoas que se relacionam a três, pessoas que se relacionam morando às vezes um em cada casa e mesmo assim são casados, né, com documentação oficial e tudo. Pessoas que moram junto, mas que não tem nenhuma documentação oficial nesse sentido. Então, hoje em dia, é importante a gente focar o quê? Na qualidade da relação e nos acordos que são feitos entre os dois. E esses acordos precisam ser conversados, precisam ser dialogados, né? Como dois adultos que querem um objetivo comum, que é a boa convivência juntos. Você tem mais alguns exemplos, Rafaela, das suas experiências aí nesse sentido dos acordos? E o que é que eu percebo, né? Que esses acordos, eles, a cada etapa da relação, né? A cada momento da relação, eles também precisam ser revistos, né?
Nada é parado. A relação vai evoluindo, vão chegando, vamos lá. Vocês casaram agora, é um tipo de acordo, chegaram os filhos, né? Entra um outro tipo de acordo. Então, sempre revisitar esse espaço, né? Porque, de fato, né, o diálogo é fundamental para que a relação vá para esse lugar de saudável, né? Sim. Então, vamos trabalhando na gente essa importância, né, de aprender a dialogar, que é também aprender muitas vezes a ouvir, né? A gente quer ser ouvido, a gente quer, por exemplo, falar, né, nas nossas relações, a gente quer muitas vezes impor o nosso desejo e mandar no desejo do outro, né? E no desejo do outro, isso foi uma das nossas postagens aí, não me lembro Hum, agora se foi essa semana ou se foi semana passada, mas não dá para mudar o desejo do outro, não dá para mudar o outro, só dá para mudar, em primeiro lugar, a gente mesmo. E para ter uma sim. relação, para ter duas pessoas numa relação, é preciso que os dois falem, que os dois coloquem os seus desejos, que os dois tenham espaço para crescer juntos nesse lugar. E aliás, isso daí é uma outra reflexão, uma outra joia, um outro diamante que nós deixamos aqui para vocês, né? O grande É. objetivo da relação é os dois crescerem juntos. Inclusive, Pedro, rapidinho, eu vou até pincelar sobre outra pergunta que eu acredito, não sei nem se vai dar tempo de a gente falar, Vamos mas quando responder você fala, brevemente, né? Mas já chamando as vamos. pessoas para assistirem nossos podcasts, nossos materiais que serão feitos para a gente aprofundar nessas Sim, questões. sim, sim, mas quando você falou, né, da importância dessa, desse espaço de fala, né, desse lugar de fala, desse ouvir, desse falar, desse acordo, né, a gente também vai para um lugar em que as pessoas se perdem muito, né, que é o que Sim, é individualidade, o que é individualismo, né, quem sou dentro dessa relação, né? sim. Então, assim, às vezes as pessoas vão Como se manter a anulando, as pessoas privacidade vão de perdendo cada um, né? seu. Oi? Como manter a privacidade de cada um, como equilibrar Sim, individualismo e sim, individualidade. sim, sim. Porque assim, é muito importante que as pessoas, que a relação e que as pessoas tenham o seu espaço, né? Antes de ser dois, a gente não pode esquecer que somos um, né? E como indivíduo, temos o nosso jeito de ser, né? Temos o nosso Temos que modo cuidar. de, né? Temos o nosso modo de se relacionar, a nossa forma de estar no mundo, né? Eu gosto, por exemplo, se eu gosto de um perfume, eu vou fazer de tudo para ter acesso àquele perfume, porque é um perfume que eu gosto. E na maioria das vezes, quando as pessoas entram dentro de uma relação, elas vão se perdendo nesse lugar, né? Elas vão Sim. perdendo a identidade para dar espaço para o outro, né? E aí, nesse lugar, é que as coisas começam a desandar, né? Sim. Porque muitas vezes eu tô na busca dessa individualidade, de segurar, né, de manter o meu espaço aqui dentro dessa relação, quem sou eu, quem é esse outro, né? Uhum. Mas a relação começa a ficar bem complicadinha quando ela vai para esse lugar do individualismo. Quando um dos dois, né, começa a pensar Mais em simplesmente si, em né? si e não dá um lugar de fala para o outro, né? Sim. É tudo na busca do que eu quero. Inclusive, eu gostaria que você mudasse para fazer o que eu quero, para seguir a Uhum. vida que eu quero que você siga. Então, isso aí, gente, quando a gente vai para esse lugar de individualismo, a gente vai para o lugar de egoísmo, né? E aí a relação de fato tá fadada, aí você já sabe, né? A Sim, não sim. evoluir, né? O ciclo se fecha, né? Quando a gente entra nesse espaço onde só tem um na relação, a relação acabou, né? Onde não tem diálogo, não tem relação, né? E onde É, só tem o meu desejo e eu não tenho espaço para ouvir o outro, para autorizar o desejo do outro, para satisfazer também essa outra pessoa e suas necessidades, acaba que, na verdade, a relação já acabou, né? individualidade é isso, né? Perdão, Pedro. Individualidade é isso. Eu penso em mim, mas também Sim. respeito a opinião do outro, né? Respeito à base. E para respeitar, é importante ouvir, né? Ouvir, acolher, né? Inclusive Uhum. até muitas vezes não concordando, mas é possível ouvir e acolher mesmo não concordando, né?
E aí a gente Sim. leva de novo a essa reflexão de que o objetivo dos nossos relacionamentos tem que ser o nosso amadurecimento, né? Não necessariamente chegamos maduros nas relações, mas a relação é como se ela fosse um laboratório para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para esse lapidar do nosso ser, do nosso potencial Sim. interior mais profundo, tá bom? Estamos chegando aí a 40 minutos. Relação é construção, né? É todos Sim, os dias, de pouquinho em pouquinho. Como diz aquela música, né? Que eu nem sei toda, mas de tijolinho em tijolinho sim. vocês vão, né? Vai sendo construído aí um lugar forte, né? Um lugar seguro. E é isso. Tivemos um comentário aqui da Jairla dizendo Jairla. exatamente, É. Jairla, Aham. exatamente, respeitar a privacidade de cada um, mesmo com a rotina e com o passar dos anos. É uma arte, né? Na verdade, se relacionar é uma arte, não Sim, existe sim, uma sim, sim. fórmula que diga pra gente como que se realmente deve fazer isso, mas é um aprender a cada dia, é um ajustar essa rota a cada dia, né? Mas estamos aqui para apoiar vocês nesse relacionar-se, nessa experiência de aprender, né? Estamos todos aprendendo, uma frase que eu digo muito também. Estamos todos aprendendo a amar, estamos todos aprendendo a ser gente, né? E é isso, pessoal. A Sim, gente sabe que tem muito mais coisa, né? Tem muitas perguntas que nos foram feitas e não vai dar para a sim. gente responder todas aqui. Convidamos de novo a continuarem acompanhando nossos vídeos, continuarem acompanhando os podcasts que serão lançados. A gente pretende lançar outras iniciativas como grupos de autoconhecimento também, tá bom? Então estejam Sim. conosco para que vocês possam nos acompanhar. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fechar esse momento e abrir um novo momento onde só quem está com a gente vai acompanhar. Mas antes disso, eu queria perguntar para a Rafaela se ela gostaria de deixar alguma consideração final, alguma reflexão, para que a gente possa terminar esse primeiro momento. Sim. E para a gente finalizar, se relacionar, né, estar em um relacionamento eu acho que ainda de forma mais profunda, amar é uma escolha, né? Você escolhe amar Fazer aquela pessoa simplesmente. todos os dias. Isso, mesmo com as imperfeições, né? Sabendo que o outro não é aqui, não é perfeito porque não existe, né? Então, respeitando as imperfeições, respeitando o lugar de fala do outro. Então, assim, todos os dias eu escolho te amar, eu escolho construir e evoluir nessa relação, né? Então, eu vejo isso. E Escolhemos aí, amar, escolhemos estar juntos e às vezes assim, né, até aquilo que talvez para a pessoa seja um defeito, quando a gente ama, a gente considera que não é, né? Tem uma certa graça, uma certa beleza, né? E aí, claro, existem sim, os problemas, existem as dificuldades, mas a ideia é que com o diálogo e com a presença e também com as técnicas que nós vamos ensinar a vocês, vocês vão ver que é possível amar e se sim, relacionar gente, com muito sim, mais presença e amorosidade. sim, como a Rossana colocou, né? A autossabotagem também passa, nem tô lembrando direitinho o que passou Perfeito? aqui. Mas Isso. Ela disse que sim, tudo muda e a sim, autossabotagem também, né? demais, demais, né? Quando a gente entra nesse lugar de, ok, não consigo controlar o incontrolável, né? Uhum. Existem situações que chegam e que de fato não estão sobre o meu controle. Então, quando eu libero tudo isso, deixo passar, né? As coisas fluem. Sim, flui. Flui. Gente, então assim, minhas considerações, né? Amor à escolha e assim, muita satisfação e muita gratidão, né? Nessa nossa primeira live, nessa primeira de muitas e muitas e muitas. Que a Muitos gente momentos que possa, estaremos sim, que a juntos, gente sim. dê contribuição, Sim, sim, sim. sim, que a Toda gente nossa possa ser também. contribuição, com Sim. certeza, na vida de todas aquelas pessoas, né, que escolhem estar com a gente, acompanhar o nosso trabalho, né, e lapidando-se, né, Sim, sim. com a gente. Gente, gratidão mais uma vez. O que é que vai acontecer agora? A gente vai fechar esse primeiro momento, tá bom? E eu vou abrir de novo, né? Vocês vão sair, vocês vão atualizar aí o Instagram de vocês. Essa primeira parte da nossa live vai ficar gravada para quem estiver com a gente, né? Para quem quiser assistir depois, compartilhar com amigos, amigas, tá bom? E assistir de novo. Essa primeira parte vai ficar gravada.
A segunda parte, que vai começar daqui a 1 ou 2 minutinhos, eu vou lançar de novo, vocês vão entrar, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem de novo, e a gente vai começar um exercício de cura do nosso campo de relacionamento, tá bom? Só para quem estiver conosco no ao vivo, tá bom? Então, é importante a gente fazer isso para dizer para vocês que vale a pena estar com a gente nos próximos momentos também, que sempre a gente vai trazer uma novidade, um exercício para curar essa nossa relação com essa dimensão interior, tá certo? Então vamos lá, a gente vai fechar esse primeiro momento e eu aguardo vocês daqui a pouquinho na próxima, tá bom? No próximo vídeo que eu abro daqui a pouco aqui no canal do Lapidar. Grande abraço. Até Grande já, beijo. gente. Até já.